Olá, meu nome é Jonathan, sou pesquisador da Lei do Tempo e eu estou aqui para compartilhar com vocês essa imagem aqui de fundo, que é uma descoberta recente, feita por mim e por alguns amigos. Ela representa algo bem importante para nós que estamos engatinhando ainda nesse conhecimento, nessa nova ciência chamada Lei do Tempo. Esse vídeo é não só para compartilhar esse conhecimento, como também para fazer uma convocação. E eu vou falar disso mais para frente. De início, essa imagem não é só uma figura, ela é uma matriz numérica. Cada pontinho que você está vendo por aqui, espalhado por tudo, isso é um número. Ao todo, nós temos aqui 67.600 números. E esses números não são só números, são quins, ou seja, são unidades de tempo. Não do ponto de vista da ciência tradicional, né, que ainda não conseguiu conceber a natureza do tempo, exceto por ser uma dimensão espacial ao qual nós não temos acesso. A gente vê o tempo como um fator de sincronização de tudo que existe no universo. Ou seja, o universo só existe porque toda energia é fatorada pelo tempo. Isso significa que o tempo ele tem uma estrutura que dá estrutura a tudo aquilo que existe no espaço. O espaço como uma derivação do tempo. O tempo como uma função que coloca todas as coisas no seu devido lugar. Bom, de onde que surgiu essa ideia de encontrar essa matriz? Hoje eu estou gravando esse vídeo no Kim do espelho elétrico. É o primeiro turno, a gente está na madrugada do espelho elétrico, da onda do guerreiro. Alguns dias atrás, numa corte cristal, do Mago Cristal, estávamos em reunião com a nossa professora, Flávia Mota, Estrela Ressonante, e ela lançou um chamado, uma aventura, que era de nós traçarmos a escada do Kim. Ou seja, cada pessoa pega o seu Kim e soma com ele mesmo. E aí vai vendo qual é a sequência de Kins que forma disso. Então, por exemplo, eu sou o Kim 98, espelho ressonante. Se eu somo com o espelho ressonante, de novo, eu vou chegar ao guerreiro magnético, 2 dias atrás. Se eu somo de novo, para onde que eu vou? E de novo, e de novo. E quantas somas eu tenho que fazer até que eu reencontre o meu próprio Kim de novo, o Kim do meu nascimento? Eu achei interessante isso e resolvi fazer, não só com o meu, mas com os 260 Kins ao todo. Foi aí que eu resolvi abrir uma planilha do Excel e começar a digitar ali as coisinhas de forma manual. Vi que não ia ser fácil e eu pensei em procurar ajuda para fazer isso de forma automatizada. Afinal, o Excel é um programa maravilhoso, né? Ele tem inúmeras funções, ele é muito inteligente e muito rápido para calcular as coisas, então eu achei que seria melhor. Porém, tinha a limitação do módulo harmônico. Para quem não sabe, o módulo harmônico, ele é uma tabela baseada no antigo Tzolk'in, da civilização maia, é usado ainda até hoje como um calendário, mas aqui ele assume a função de um módulo harmônico. No final do século passado, o Dr. José Argüelles, ele identificou essa matriz como o modulador natural do tempo. Ou seja, as coisas que acontecem no tempo, elas não acontecem ao acaso. Elas acontecem por propósito. Existe um propósito em comum em todas essas coisas, e esse propósito é matemático. Essa tabela, que por muito tempo foi usada apenas como um calendário, apenas como um organizador social, ela trazia as informações essenciais para que a gente desenvolvesse uma nova base de conhecimento, que hoje é chamada de Lei do Tempo, e que descreve por que que as coisas acontecem no tempo certo, por que que as coisas se organizam no tempo do jeito que são, seja para as coisas positivas ou negativas que a gente presencia na nossa vida, na nossa experiência humana, ou mesmo no universo, na história, na grande história. Bom, essa matriz aqui, ela é composta então por 13 colunas e por 20 linhas. Ela é a combinação de 20 selos, que são esses desenhos aqui, eles são glifos maias antigos. E esses pontos e traços aqui são a numeração maia de 1 a 13. Nenhum quadradinho desse, que combina uma linha de um selo com um pontinho, nenhum deles se repete. Ou seja, 13 números, né, que a gente chama de tons, por 20 selos, que a gente chama esses numerozinhos aqui, esses desenhos. Ao todo, forma uma matriz de 260 combinações. Isso é um módulo harmônico. A gente pode usar isso de diversas formas, mas cada quadradinho desse é um Kim, ou seja, é uma unidade de tempo, que pode ser um dia, pode ser um mês, uma lua, pode ser um ano, 100 anos, enfim. Ela é fractal, ela pode se aplicar a uma grande medida de tempo. Como isso aqui é um módulo, não existe nada para além dele. Se eu quiser somar 260 mais 1, não tem 261 nessa matriz. Então, a gente volta para o número 1. Isso aqui é básico, né? Aula base
de lei do tempo. Tem bastante cursos por aí ensinando sobre isso. Quanto mais eu vou no número, quanto mais alto o número acima de 260, mais eu reavanço nesse módulo harmônico. Essa matriz aqui, ela é muito importante não só porque ela descreve todas as interligações do tempo, eu não cheguei a explicar aqui, mas ela faz isso, como ela também mostra pra gente como que o nosso próprio corpo, a nossa experiência humana foi regulada ao longo da história, ao longo do surgimento da espécie humana nesse planeta. Não só da espécie humana, mas do planeta como um todo. Dentro dessa tabela, a gente encontra todas as 64 permutações de códons do nosso DNA. E isso aqui é algo muito antigo. Esses 64 códons do nosso DNA já estava descrito todas as permutações possíveis dos elementos que compõem a estrutura do nosso DNA, são as mesmas do I Ching antigo, lá atrás. Dr. José Arguelles, doutor em História da Arte, vasculhou diversas culturas ancestrais e encontrou algumas coisas em comum. Como ele trouxe o módulo harmônico, né, o Tzolk'in, com uma nova função, com um novo propósito, que não era de ser só calendário, ele também conseguiu encontrar as combinações que tinham. Uma delas é o do nosso DNA. Portanto, toda a nossa evolução está descrita nessa simples tabelinha de 260 unidades. Você com certeza já deve ter visto isso aqui quando você era criança estudando na escola, porque isso aqui é basicamente uma tabela de tabuado. Essa tabela aqui, ela começou a ser desenhada quando eu comecei a fazer a tal da escada do Kim. Ou seja, aqui em cima, nessa primeira linha verde, aqui aparece só de 1 a 20, mas ela continua pela tela, ela vai até 260. Mas ela representa cada um daqueles quadradinhos do Tzolk'in, do módulo harmônico. E eu repeti ela daqui para baixo também. Então, esse número 1 aqui representa o primeiro Kim, a unidade 1. Quantas vezes eu vou ter que somar o Kim com ele mesmo para que ele volte a ser ele? Bom, se eu estou somando de 1 em 1, inevitavelmente, 1 mais 1 é 2, 2 mais 1 é 3, 3 mais 1 é 4, 4 mais 1 é 5, e acaba que nessa coluna aqui a gente tem a tabuada do 1. Bem simples, coisa lá do primeiro ano, né? Aqui só aparece até o 13 na tela, mas ele vai até o 260. Ou seja, o Kim número 1, para quem já conhece o nome do Kim 1 é dragão magnético, ele se repete 260 vezes até voltar a ser ele mesmo. Quando ele chega no 260 e soma mais 1, ao invés de ser 261, ele volta a ser 1. O 2, o Kim 2, ele vai somando, obviamente, de 2 em 2. 2 mais 2, 4. 4 mais 2, 6. 6 mais 2, 8. E assim vai indo. Então, ao invés dele fazer 260 somas, como ele vai de 2 em 2, ele vai fazer metade, ele vai fazer 130. Então, a escada de Kim, do Kim número 2, é apenas de 130 degraus. O 3, ele já vai somando de 3 em 3. O 4 de 4 em 4. Então, cada coluna dessa é uma tabuada daquele número que está no topo. E o mesmo vai acontecer com as linhas. Ó, a gente pode dizer que a primeira linha é a tabuada do 1, a segunda linha é a tabuada do 2, a 3 é a do 3, e assim vai indo. Coisa que a gente aprendeu lá no ensino primário, certo? Então, inclusive, dá até para brincar aqui, né, de fazer multiplicação. 7 vezes 14. Vai lá, 7, 14, 98, né? É o meu Kim, tá aqui. A mesma coisa, né? Se eu for aqui por cima, 7 vezes 14, 98. O problema é que quando a gente chega aqui no último número, 13 vezes 20, a gente chega ao 260, e aí, e depois? A gente teria que ir assumindo números maiores, 265, 270 e tantos, e quando a gente finalizasse uma tabela de 260 por 260, a gente teria números muito grandes. A questão é que não dá para fazer isso pelo módulo harmônico, porque ele só tem 260, então nós precisaríamos pegar os números maiores e reverter eles para a contagem inicial do 1 para frente. Quando a gente começou a montar isso aqui no Excel, a gente foi tendo a redução dos números aqui de novo. Então, até aqui, nessa faixa, a gente tem o primeiro giro, primeira contagem do Tzolk'in. Dessa segunda faixa diagonal aqui para frente, os números vão crescendo de novo, estão vendo? Isso aqui, ó, 12, 10, 6, 4, para cá vai tudo crescendo de novo. A gente tem uma segunda faixa, seria o segundo giro do Tzolk'in. Só que a gente viu que, usando esses algarismos aqui, esses algarismos que a gente usa na matemática decimal, as faixas começaram a se formar como um desenho. Então, era possível ver visualmente cada faixa dessa aqui aparecendo. Ela representava uma função exponencial. Ou seja, a curva dela não era uma curva simplesmente circular. Ela vai do mais apertadinho, próximo da linha, né? Ela faz uma curva e vai infinitamente crescendo exponencialmente
na parte de cima. Todos esses números que eu tenho aqui, eles formam um desenho e essa curva, ela vai se alternando. E é aí que eu quero compartilhar agora com vocês essa imagem aqui de trás. Porque essa mesma tabela aqui, ela vai até o 260, lá em cima. Ó, tá vendo como o númerozinho vai subindo? Olha que legal, a última é tudo 260, ó. Por quê? Porque 260 vezes 2 vai dar um número maior, vai dar 520. Na modulação do módulo harmônico de 260 unidades, o 520 é o próprio 260. Assim como vezes 3, vezes 4, vezes 5, o número não muda, porque ele sempre é ele mesmo, dentro da modulação. Semelhante a isso, a metade, que é o 130, ele vai intercalar só entre dois. Aqui, ó, 130. 130 mais 130, né? Vezes 2, 260. Vezes 3, iria para um número maior, que reduzindo para o módulo, para caber dentro do módulo, volta a ser o 130. Então ele fica alternando, ó, 130, 260, 130, 260, e assim infinitamente. Ou seja, a escada do Kim 130 só tem 2 degraus, ele e o 260. Enquanto a escada do 260 é um degrau único, somente ele. Isso é muito simples, isso é matemática básica. O que a gente fez aqui revelou para a gente um padrão artístico. Como essa tabela ela também desce, vocês vão vendo que a curva, apesar de ainda estar muito difícil de ver, daqui a pouco eu vou tirar o zoom, vai ficar mais fácil, ela vai ficando, as curvas vão ficando cada vez mais finas e mais próximas dessa linha verde aqui do canto. Até o ponto que ela inverte a direção. Quando a gente passa do 130, que também, ó, de novo, 130, 260, 130, 260, é uma linha que repete, né? Tudo que tem em coluna tem em linha. O padrão começa a mudar de direção. O padrão de espaços clarinhos aqui, né? Porque como é só um número, tem mais espaço claro aqui. E é um desenho quase que funciona como aquela técnica artística de desenho por pontilhamento. A mudança dos números mais leves, né, para os números maiores, de 3 algarismos, já começou a mudar o sentido da diagonal. Antes ela era assim, agora ela tá assim. E eu tô fazendo aqui suspense, tá? Porque eu já podia ter mostrado a imagem grande já desde o começo. Ó, o último é 260, igual era aquela última coluna. Então, eu vou tirar o zoom aqui agora e eu quero mostrar para vocês a imagem que surge naturalmente disso. E o que que ela representa? Qual é as consequências dessa imagem? Você que conhece um pouco de lei do tempo, talvez já reconheça, mas mesmo que não reconheça, eu vou falar um pouquinho. Essa é a imagem que está aqui atrás de mim. Bonita, né? Então, essa imagem aqui, ela informa pra gente muito mais do que apenas uma coincidência com base na estética, porque eu podia ter escrito isso aqui com numeração romana, eu podia ter escrito isso com numeração maia, enfim, né? Eu usei o nosso sistema decimal, né? Que é bastante limitado, ele é só de 1 a 10, mas o que que revela aqui visualmente para gente? Que cada giro do módulo, ou seja, cada vez que ele ultrapassa 260, a tabela cria um arco. Aqui tem um arco, outro arco, que inclui uma faixa mais clara e uma mais escura, dependendo da quantidade de algarismos que tem. E à medida que ela vai se aproximando do centro, ela vai criando um efeito de radiação. Ou seja, existe um núcleo, existe um ponto focal e há uma radiação externa. Ou seja, ela vai criando como se fosse ondas, né, um movimento ondulatório, como, por exemplo, onda sonora, né? Ela vai irradiando e a distância entre essas ondas, ela vai crescendo exponencialmente, geometricamente harmônico. Essa tabela se divide em 4 partes. Em cada parte, ela cria uma imagem chamada torus. O toro é uma espécie de rosquinha. Então, isso é um toro. Ele se expande a partir de um centro, vai para a parte de baixo e volta para o centro. Aqui tem esse movimento, mas esse movimento não necessariamente precisa acontecer para que seja um toro, tá? Ele pode ser simplesmente uma imagem estática, tá? Mas assim, essa forma que a gente chama de forma toroidal, isso é a parte mais importante. Apesar de aqui a gente ver a limitação causada por esses hexagramas aqui, na verdade, o torus ele é um campo, então ele é infinito, ele não tem limite, contanto que ele tem essa relação com o centro. É uma relação que nós chamamos de radiossônica. Tem alguns estudos, alguns teoristas, que dizem que o próprio universo é um torus. Bom, eu não sei se isso é verdade, mas eu sei que a Terra, sim, a Terra é um torus. A gente aprendeu na escola que a Terra
ela é uma esfera. Aí tem uma galera agora que diz que a Terra é plana, a gente descarta isso. Mas a Terra não é só essa esfera bonitinha que a gente vê nas fotografias. A gente está deixando de fora a parte invisível da Terra. Que parte invisível é essa? É o campo eletromagnético. O campo eletromagnético do planeta é uma estrutura invisível em forma de tório. Ou seja, é como se o nosso planetinho estivesse lá dentro, naquela singularidade, e por causa do nosso núcleo planetário, que é composto de ferro em diversos estados físicos, e porque estamos em movimento, acaba criando um campo eletromagnético ao redor da parte rochosa e aquática e atmosférica. Isso não está fora da Terra, isso é parte da Terra. E se não fosse por isso, não haveria vida, porque é graças a esse campo eletromagnético que a vida pôde surgir protegido dos raios solares e da radiação cósmica. A lei do tempo trata isso também como o campo noosférico do planeta. E isso, como tudo na natureza, é fractal. Uma mesma ordem, uma mesma informação, ela se aplica em qualquer escala, nas pequenas e nas grandes. Mesmo quando a gente vai para escalas muito pequenas e a gente sai da mecânica clássica, vai para a mecânica quântica, a gente entende que a mecânica, por exemplo, clássica, nada mais é do que uma versão grosseira da física quântica. Bom, mas enfim, voltando. Isso aqui é uma estrutura matemática. A mesma coisa é o módulo harmônico, como eu mostrei para vocês lá, aquela tabelinha quadradinha, bonitinha, bem simples, que qualquer criança pode desenhar, aquilo ali também é uma ordem, uma informação. Isso faz a gente voltar para aquela imagem, porque ela cria vários toros aqui. E um toro forma o outro, ou seja, o toro como um fractal. Fractal é uma propriedade também geométrica, matemática, em que cada parte é composto pela mesma estrutura em qualquer escala. Nesse caso aqui, a gente tem a criação de um centro aqui, parece um losango, já vamos falar mais sobre ele. Cada quadrante desse, se a gente separar em 4 partes, a gente vê que eles se repetem de forma espelhada. Esse aqui espelha horizontalmente e aqui embaixo, de cabeça para baixo, espelha verticalmente. Cada quadrado desse aqui, cada quadrante, é um toro. Por quê? Porque, veja bem, essa curva aqui, mais visível nas extremidades, elas vão diminuindo a sua curvatura quanto mais próximo do centro, até que, ao chegar aqui, perto do centro, essa curvatura já está invertida, já está para o outro lado. Estão vendo? Aqui, ó, ela está assim, enquanto aqui ela está assim. A taxa com que ela vai invertendo, ela é perfeita, ela é matemática. Se a gente fosse transformar isso aqui realmente num desenho geométrico, a gente conseguiria calcular aqui essa função exponencial. Ou seja, isso significa que entre essa curvatura para cá e aquela curvatura menor para lá, existe um ponto, ou melhor, existe uma reta aqui no meio, que seria o núcleo, seria o vórtice, né, dessas duas abas toroidais. Então, uma aba ela é bem maior, passa por um núcleo zero aqui, uma singularidade, uma reta, e depois começa a inverter para o outro lado, fazendo uma segunda alça menor. Não necessariamente o torus precisa ter todas essas alças idênticas, tá? É apenas a relação do todo com o centro que importa para formar um torus. Sendo que esse ponto central é o ponto nulo, é um ponto zero. Então, existe uma reta aqui, da mesma forma vai existir uma reta lá em cima, uma reta aqui e uma reta aqui. Isso forma, então, um losango aqui no centro. E se a gente olhar para essa imagem ampla como um todo, né? E considerar dois quadrantes por vez, seja assim ou assim, não faz diferença porque isso é uma imagem quadrada, a gente vê que dois quadrantes também formam uma alça de toros. Então, aqui, como se aqui no centro nós tivéssemos essa reta, essa coluna, que na lei do tempo a gente costuma chamar essas colunas de coluna mística, ou seja, uma coluna central, se divide em um toro para cá e um toro para cá. Da mesma forma, se a gente fizer essa coluna mística, na verdade, sendo como uma linha central aqui, a gente teria um toro na parte de cima, um toro na parte de baixo. Ou seja, são toros formando toros. Isso é o que a gente chama na matemática de fractalidade. Com isso, a gente acaba criando aqui no centro uma outra informação, que é das retas para cá, a gente forma esse losango dividido ao meio, em que as partes aqui centrais, elas são opostas uma da outra. Enquanto uma é composta por uma parte mais clara, que seriam os números mais baixos, né, os números menores, os algarismos menores do módulo harmônico,
A outra metade, oposta aqui, né, elas são os números mais densos, ou seja, que tem até 3 algarismos e que representam os números mais próximos do 260, enquanto os números mais clarinhos aqui representam mais perto do número 1 do módulo harmônico. Agora, olhando essa imagem como um todo, com um losango aqui e com essas alças toroidais, a gente pode fazer pelo menos duas referências. A primeira é a própria numeração maia. Os números eram glifos, né? Eles tinham outros desenhos um pouco mais complexos do que os nossos e com outros significados que além da matemática, usavam a matemática também com um significado filosófico ou espiritual. Esse aqui é o número. Esse número Lamat forma a estrutura central como uma espécie de losango curvo, né? Se a gente fosse traçar aqui, ó, as retas, né, passariam por esses pontinhos, e esses pontos aqui representaria cada quadrante. Esse número aqui, para nós, é o número 8. O número 8 a gente desenha também de forma toroidal e representa o infinito, é o símbolo do infinito. Então, o 8 também é um torus, assim como Lamat, né, representava esse número. Numa visão moderna da lei do tempo, esse número Lamat a gente chama de estrela e basicamente representa a arte, a beleza e a elegância. Isso também está relacionado com o significado original de Lamat, que é muito antigo, gente. Esse glifo aí, ele é datado de aproximadamente de 250 a.C. Esse losango aqui é a forma com que os maias cavavam a terra para plantar sementes de milho. Era esse formato aqui. Esses pontinhos aqui representavam os 4 tipos de semente de milhos que eles cultivavam, que era o vermelho, preto, branco e o amarelo, eu acho. Mas no significado espiritual, esse número aqui também era associado ao planeta Vênus. Para eles, Vênus se chama Lamat. Estava muito ligado com questões de vida e de morte e de renascimento. Então, toda essa mitologia ou essas histórias circundando Lamat se referem a uma força da natureza que, de alguma forma, informa a sabedoria ou os desafios na Terra. O fato de esse símbolo ser usado como plantação de semente também faz uma alusão aqui à humanidade, seria plantação de sementes do universo. Que José Arguelles escreveu no livro Sonda de Arcturus, nós, seres humanos, teríamos sido criados de forma que o nosso corpo cultivasse a memória da estrutura do tempo, em que nós esquecemos a nossa conexão com o todo, com o universo, e a nossa função era reconhecer essa nossa conexão por meio do autoconhecimento. Na lei do tempo moderno, esse símbolo a gente atualizou ele para algo semelhante a isso. Hoje, na lei do tempo, a gente usa esse símbolo então para representar a arte, a beleza e a elegância, e a palavra arte é a mais importante delas, porque pela lei do tempo, o tempo é arte. Tem até uma fórmula que é TE igual arte, né? Que energia fatorada pelo tempo é igual à regeneração estética no tempo, arte, né? ART. Então, a arte é essa condição da natureza de ser elegante e bela e harmônica. Ou seja, nós não vivemos um universo caótico. A gente contempla o universo como uma ordem perfeita, harmônica e, no nosso caso, compreendemos isso como uma coisa bonita e que nos faz bem. E esse desenho, mesmo ele sendo muito antigo, ele acaba aparecendo nessa tabela matemática de escada de Kins. Lembrar que esse desenho que eu estou na frente, ele não é só uma tabela de tabuadas. Cada itemzinho desse aqui é uma unidade de tempo e ela informa a vida como a gente conhece. A gente só vê as coisas aqui com cores, com som e etc., essa coisa que a gente chama de 3D, porque na verdade a gente usou uma linguagem mental para reconhecer os estímulos sensoriais do universo. Aí a gente cria isso, uma interface gráfica para a gente interagir com todas essas informações. O número, ele não é uma coisa que a gente inventou. A gente inventou a linguagem matemática do número. Mas o número é uma coisa própria da natureza. E essa estrutura ordena todas as coisas. Tá? A gente, então, só identifica essa ordem e traduz ela para algarismos e para uma ciência matemática para que a gente possa lidar com ela. Mas o número, na verdade, é uma essência, por que não dizer espiritual, do universo. Na lei do tempo, a gente diz que tudo é número. O número está em tudo. Deus está em tudo, Deus é número. Conhecer os números é conhecer a Deus é conhecer a essência de todas as coisas. Então, esse desenho que forma só nos mostra
o que está por trás disso. O fato de a gente conseguir ver cada camadinha dessa mostra que há um giro do módulo harmônico. Cada giro é importante. Essa matriz de 260 ao quadrado, ela informa a ordenação elegante do tempo e que faz essa referência a um conhecimento ancestral que, de alguma forma, povos antigos já tinham acessado. Se não por meio de um programa de Excel, como a gente tem hoje, mas de outras formas. E vocês lembram que eu estava falando do torus e que eu falei que a Terra tem um formato toroidal? Bom, eu vou compartilhar agora também a imagem do que a gente chama de ólon planetário. Então, esses dois arco-íris ao redor da Terra é como se fossem o campo eletromagnético. Isso não é visível, né, a olho nu, mas elas estão ali o tempo todo. E sempre que a gente passa pelo pôr do sol ou pelo nascer do sol, a gente tem a oportunidade de contemplar um processo artístico nos céus, né? É um processo bonito, elegante e puramente matemático. Esse losango aqui no centro, na verdade, não é só um losango porque ele é 3D, né? Tipo assim, aqui está uma imagem chapada, mas ele é um octaedro. E ele representa, então, o núcleo da Terra, aquele núcleo de ferro. Ele é uma estrutura cristalina. O núcleo de ferro da Terra, ele tem uma estrutura sólida, cristalina, no seu interior, que se move, que gira, e assim cria o campo eletromagnético. Ela é mais achatada, né, em relação aos polos, por causa do movimento giratório. A gente tem, de novo, uma estrutura toroidal, com um losango no centro, essas alças de vibração eletromagnética ao redor. Então, é de novo uma relação de espaço do todo com o núcleo, com o centro. É como se fosse a manifestação de uma outra ordem. É como se as leis físicas ou as leis matemáticas que regem o universo reverberassem na matéria ou na energia e fizesse ela se organizar dessa forma padrão, em grandes escalas e em escalas pequenas. Ele acaba também sendo manifestado na linguagem matemática que a gente criou para estudar isso. É um convite também para a gente aprofundar esse conhecimento nessa ciência que é muito recente na história da humanidade. A gente só descobriu isso há pouquíssimas décadas, assim, com poucos pesquisadores, com pouca gente se dedicando. A grande maioria das pessoas que acabam tendo contato e se apaixonando pela lei do tempo, tem a experiência de usar ela como uma espécie de terapia, né? Então, tem muitos terapeutas da lei do tempo, tem muita gente fazendo terapia da lei do tempo e não sei o quê, porque nós somos uma espécie muito machucada, muito doída e que precisamos fazer terapia, né? E quanto mais ferramentas terapêuticas a gente tem, melhor. E a lei do tempo, ela funciona como uma ferramenta terapêutica também, porque ela é extremamente profunda em nos dizer a nossa essência. Como a lei do tempo fala diretamente sobre isso e não anula a espiritualidade, a fé, enfim, qualquer outra fonte de conhecimento, dá mais liberdade para as pessoas se conectarem de uma forma buscando terapia nisso. E não está errado, né? De certa forma, não está errado. Tudo que faça a gente se conhecer mais, compreender melhor, compreender as nossas relações e nos devolver a um estado de paz e de harmonia, isso tudo é válido. Tratando a lei do tempo como uma ciência, ainda somos muito poucos, né? E estamos ainda engatinhando. Eu, por exemplo, eu falo que eu sou um pesquisador da lei do tempo, mas eu também sou basicamente um aluno, né? Eu estou ainda engatinhando nisso e me maravilhando a cada passo. Encontrar essa matriz, que é inédita, né? Não existia até então, é algo incrível e que eu estou deixando agora, né, à disposição de todos vocês que querem conhecer e fazer as suas próprias investigações. Esse é um primeiro vídeo, então hoje aqui no Espelho Elétrico é o dia que a gente conseguiu resolver isso e foi uma história bem bacana, posso contar depois para vocês. Mas ainda tem muita coisa que a gente pode aprofundar, porque a gente partiu de uma busca de escada de Kins e a gente acabou encontrando algo muito mais profundo do que isso. Tem muita coisa que a gente ainda não resolveu aqui dentro, né? Porque tem a relação dos números, né? A relação numérica dessa matriz modulada por 260 unidades. Então tem muita coisa aqui, né? Quais números se repetem, quais não se repetem, qual é o intervalo entre eles, quando que eles voltam a ser eles mesmos a partir da primeira linha, né? Que essa é a escada, ou seja, do topo até a base, tem coluna que só tem uma descida, como era o caso da número um, né? Que era de 1 em 1 até chegar a 260. Então, é uma escada só. Mas vão ter outros aqui que vão ter 130 escadas, por exemplo, que é o caso da coluna 130, porque elas vão de 2 em 2. A coluna número 2 vão ser duas escadas, uma na primeira metade e uma na segunda, até voltar a ser ela mesma. Então, tem muita coisa aqui que dá para fazer, que dá para a gente descobrir. Essa é uma matriz 260 por 260, com relações, então, de multiplicação entre elas. Eu vou deixar esse documento aqui disponível em algum link para vocês,
não é meu, essa matriz não é minha, não é do Jonathan, não é do DJ, ela é da humanidade, todo mundo tem acesso, que a gente faça um bom proveito dela, né, para compreender tudo que ela tem. Ela também pode ser subdividida em muitos outros quadrantes, inclusive os quadrantes do sincronotron, né? A gente pode dividir ela em 21 partes, né? Tanto na vertical quanto na horizontal. E o que vai surgir a partir daí, bom, é só as próximas investigações aí que vão determinar, porque isso acabou de começar. Muita coisa oculta, muita coisa esperando ser descoberta, e a gente vai descobrir, porque é para isso que a gente está aqui, né? Para a gente trazer para a consciência aquilo que estava inconsciente e se maravilhar com isso. Eu espero que vocês se maravilhem como eu me maravilhei. Cheguei até a chorar, gente, quando eu vi essa matriz, assim, quando eu comecei a perceber. Me emocionei, chorei, e os meus colegas aí que me ajudaram a montar essa matriz também se emocionaram bastante. Vou até contar agora rapidinho como é que foi. E porque também é bem sincrônico, olha que legal. A gente está aqui no anel 35, né, da Lua autoexistente. A primeira pessoa que me ajudou a montar isso foi a minha colega Espelho Elétrico, a Thalita. E, inclusive, hoje é o aniversário dela, então, feliz aniversário para você, Thalita. E ela me ajudou isso já na onda no primeiro dia dessa onda do Guerreiro, então, no Guerreiro Magnético. A gente não conseguiu solucionar a função de primeira, mas ela participou muito ativamente, né, dessa primeira parte. Depois eu fiz um chamado público no Instagram, apareceu a segunda pessoa, que é a Cris Sol Elétrico. Então já é a segunda pessoa, né, que nasceu num Kim de tom elétrico, de tom 3. Ela cooperou com uma segunda parte da fórmula, né, e a gente conseguiu avançar muito. E por último, quem apareceu foi o Flávio Dragão Solar, um grande amigo já há bastante tempo, companheiro de Lei do Tempo, cuja harmônica comigo, né, harmônica celeste, né, ou seja, o Kim, meu Kim mais o Kim dele, da tormenta elétrica. E nós quatro juntos, a gente forma Terra Solar. E a Terra Solar é o quarto item, né? Fecha a célula da matriz. Então são os quatro últimos selos: Terra, Espelho, Tormenta e Sol, com tom elétrico aí bem ativo. Quando a gente virou aí pro Kim Espelho Elétrico, né, no início dessa madrugada, foi quando a imagem, né, começou a reverberar mais no nosso campo. É bem recente que eu gravo esse vídeo e eu espero que vocês aí contemplem esse presente aí que todos nós estamos recebendo hoje. Assim falo com muito amor, gratidão e é isso. A cultura galáctica vem em paz. Arro.